Olá, querido irmão, querida irmã, como vai você nesta manhã? Eu espero que muito bem. Hoje eu quero falar a respeito da fé e a incredulidade. Por vezes, a nossa fé é afetada pela incredulidade. Nós cremos sim em Deus, nós cremos sim na provisão do Senhor, mas por vezes o nosso coração é tomado pelos medos, é tomado pela incredulidade. Talvez nós estamos há muito tempo orando, buscando diante de Deus uma causa e parece que nada acontece. E é justamente nesses momentos que parece que a nossa fé é fragilizada. A incredulidade tenta tomar conta do nosso coração. E nós precisamos da ajuda, da provisão de Deus para que nós não percamos a fé. O texto para a nossa meditação de hoje está em Marcos capítulo 9, o verso 24, um texto muito conhecido. E diz o texto: Imediatamente, o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Neste texto de Marcos capítulo 9, nós encontramos aquele episódio em que um pai desesperado busca a solução, a libertação do seu filho de demônios que estavam oprimindo. Esse filho já estava há muito tempo nessa condição de sofrimento e esse pai então busca a ajuda nos discípulos de Cristo Jesus que não conseguem expulsar os demônios. E toda essa situação chama a atenção de muitas pessoas que ali estavam, inclusive dos religiosos que entram numa discussão acalorada com os discípulos, mas sem resolver a situação daquele rapaz. E logo quando o Senhor Jesus se aproxima, ele quer saber o que está acontecendo e esse pai então toma a atitude de explicar ao Senhor Jesus o que estava acontecendo, explica então a condição em que estava o seu filho já há muito tempo, uma condição de muito sofrimento por causa dessa opressão demoníaca, por causa do seu filho entregue a esses demônios. Então, esse pai clama a Cristo Jesus para que Jesus intervenha nessa situação, mas a forma com que esse homem fala reflete já a sua falta de fé, porque ele diz: se podes fazer algo, tenha compaixão de nós. O que ele está dizendo a Cristo é: será que o Senhor pode fazer alguma coisa? Ele não fala com toda certeza. Essa fala desse homem reflete que ele de fato já estava sem fé praticamente, ele já não cria. Isso talvez por alguns motivos, talvez devido ao tempo em que seu filho já estava nessa condição, ao tempo em que esse pai via o seu filho nessa condição de sofrimento. Isso certamente ao longo do tempo foi afetando a sua fé. Talvez ele chegou ao ponto de achar que não havia mais solução para o seu filho. Talvez essa sua condição tenha sido reforçada também pelo fato de os discípulos de Jesus Cristo não conseguirem expulsar o demônio daquele rapaz e ele continuar na sua condição de sofrimento. Por isso nós enxergamos ali no verso 21 essa fala desse homem: se podes fazer algo, então tenha compaixão de nós. Mas interessante que o Senhor Jesus Cristo logo repreende a sua falta de fé e diz a ele: tudo é possível àquele que crê. Ou seja, é necessário que você tenha fé, homem. Levante a cabeça. Tudo é possível àquele que crê. Levante a sua cabeça. Tenha fé. É o que Jesus está dizendo a esse homem. Então, quando esse homem percebe a sua incredulidade, ele olha para dentro de si e vê a sua falta de fé, a sua incredulidade, ele logo diz ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Que resposta desse homem, que reconhecimento, que humildade diante do Senhor Jesus. Talvez essa situação deste pai represente muito bem a situação de muitos de nós durante vários momentos da nossa vida. Nós cremos em Deus, nós cremos na provisão de Deus, nós cremos no agir de Deus, mas por vezes a incredulidade toma conta do nosso coração e nós precisamos clamar a Deus: Senhor, me ajude na minha incredulidade. Talvez a história desse homem e desse filho represente muito bem a situação de uma mãe que está há muito tempo orando para que seu filho seja liberto das drogas, a situação de um pai que vive na mesma condição, de uma esposa que ora pela libertação do seu marido, o marido que ora há muito tempo pela libertação da sua esposa e parece que esse dia nunca chega. Toda essa situação é muito comum em vários dos nossos dias, não é verdade? Situações que se arrastam por muito tempo e que parecem não ter
mais solução. Mas o caminho é a oração deste homem diante de Cristo Jesus, a oração deste pai: Senhor, eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. Amado irmão, amada irmã, alguma situação que você tem apresentado diante de Deus? Alguma luta, alguma causa que você tem trazido diante do Senhor e que parece que não há mais solução e que você entende que o Senhor precisa aumentar a sua fé? Não tenha medo de reconhecer, faça essa oração tão bela assim como esse homem, não tenha vergonha de dizer: Senhor, eu creio, mas me ajude na minha incredulidade, eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. Amado irmão, amada irmã, Jesus certamente é a resposta para a nossa fé, o Senhor é que traz essa resposta que nós precisamos. Inclusive o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 2, é muito claro em dizer que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Se tem alguém que pode dar essa resposta que nós precisamos, se tem alguém que pode combater a nossa incredulidade, se tem alguém que pode, de fato, aumentar a nossa fé, tornar possível aquilo que parece impossível, é justamente o Senhor Jesus. Portanto, não tenha vergonha de dizer: Senhor, eu creio, mas aumente a minha fé, me ajude na minha incredulidade. Não há causas impossíveis diante do Senhor, não há dificuldade que o Senhor não possa nos ajudar, mas nós precisamos crer, nós não podemos duvidar. E se precisarmos de mais fé, se precisarmos crer, nós podemos chegar a Cristo Jesus e pedir a Ele que aumente a nossa fé, que Ele nos ajude na nossa incredulidade, que Ele tire do nosso coração toda a incredulidade. Não permita que a incredulidade tome conta, ganhe espaço no seu coração, mas clame a Cristo Jesus e diga: Senhor, me ajude na minha incredulidade, aumente a minha fé. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu final de semana e que você possa crescer cada dia mais na fé em Cristo Jesus. Que Deus tire do seu coração, se necessário, toda a incredulidade. Permitindo o Senhor, eu volto mais uma vez agora na segunda-feira, já que os nossos devocionais, lembrando novamente, estão de segunda a sexta-feira aqui no canal, a partir das 4 horas da manhã. Deixe aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo, quem sabe alguém está precisando dessa palavra e você pode ser um canal de bênção. Até lá, que Deus te abençoe.